Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos entrar, falar um pouco sobre multiplicação entre matrizes, tá? A multiplicação das matrizes, ela tem algumas peculiaridades, Diferente da soma, diferente da subtração, diferente de multiplicar um número pela raiz, pela matriz, desculpa. Ela tem um jeitão todo dela lá que vocês vão ver, né? Então, vou compartilhar o livro, tem alguns exemplos, e a gente vai falando aí das propriedades e da característica que existe na multiplicação de matrizes, tá bom? Ele vai trazer um exemplo aqui, né? E depois ele vai trazer uma situação, problema, e depois a gente vai destrinchando aí alguns outros exemplos que ele for passando ao longo do livro aí. Observe a situação a seguir. Sandra oferece mensalmente alimento a 2 orfanatos. Para o orfanato 1, são doados 25 quilos de arroz, 20 quilos de feijão, 30 quilos de carne, 32 quilos de batata. Para o orfanato 2, são doados 28 quilos de arroz, 24 quilos de feijão, 35 quilos de carne e 38 quilos de batata. Sandra faz a cotação de preços em reais em 2 supermercados. Veja. Então, tem no supermercado 1 as mercadorias, né? Ó, arroz, feijão, carne e batata, R$ 3,10, R$ 3,15, R$ 3,60. E no mercado 2, R$ 2,80, R$ 3,20, R$ 22, R$ 3,20. Tá? Eu posso pensar aqui que isso é uma matriz que tem 4 linhas e 2 colunas, tá? Uma matriz 4 por 2. Vamos determinar o gasto mensal de Sandra por orfanato, supondo que todas as mercadorias sejam adquiridas no mesmo estabelecimento e que este represente a melhor opção de compra. Com a matriz A, representaremos a quantidade de quilogramas a ser comprada de cada mercadoria para os 2 orfanatos. Então, aqui ele montou uma matriz com a quantidade do orfanato 1 na primeira linha, a quantidade do orfanato 2 na segunda linha, ok? Com a matriz B, representaremos os preços das mercadorias nos 2 supermercados. E aí vamos lá para a próxima página. Então, uma matriz 4, né? 2 por 4. 2 linhas, 4 colunas. Uma matriz 2 por 4 e a outra matriz, vocês vão ver, que vai ser uma matriz 4 por 2, tá? O preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne e o preço da batata. No supermercado 1 e no supermercado 2. É aquela tabela que estava lá, só que agora em forma de matriz. Para calcular o gasto mensal de Sandra nas 4 situações possíveis, com o orfanato 1, eu tenho 25 quilos de arroz vezes 3,10, 20 quilos vezes 3, 30 quilos vezes 15, 32 quilos vezes 3,60, tá? Isso vai ser o quanto ela vai gastar comprando as mercadorias no orfanato 1, no mercado 1. Vai dar R$ 702,70. Se ela comprar as mercadorias para o orfanato 1 no mercado 2, certo? Ela vai pegar a quantidade de quilos e multiplicar pela segunda linha, pela segunda coluna. Então, o que ela fez? Ela fez primeira linha vezes a primeira coluna para achar o preço do orfanato 1 no supermercado 1. Quer ver? Vamos lá, voltar lá que está metade numa página, metade na outra. Primeira linha, orfanato 1. Multiplicou pela primeira coluna no supermercado 1. Achou os preços das mercadorias para o orfanato 1 compradas no mercado 1. Depois ela vai pegar a primeira linha, orfanato 1,
e multiplicar pela segunda coluna, ou seja, o que ela comprar para o orfanato 1 no supermercado 2. Vai gastar R$ 896,40, certo? Então ficou, primeira linha, o valor do orfanato 1 comprado no supermercado 1 e o valor do orfanato 1 comprado no supermercado 2. Depois, fazendo segunda linha vezes primeira coluna, ela vai ter o preço do orfanato 2 no supermercado 1. E fazendo a segunda linha vezes a segunda coluna, ela vai ter o preço do orfanato 2 no supermercado 2. Ok? Comparando as somas, temos 702,70 mais 820,60, ou seja, comprando tudo no supermercado 1, vai ser menor do que comprar tudo no supermercado 2. Portanto, a melhor opção é comprar as mercadorias no supermercado 1. A matriz C obtida é denominada matriz produto de A por B. Indicamos C é igual a A vezes B. E o que é importante? Na multiplicação de matrizes, devemos multiplicar linha por coluna. Por esse motivo, a quantidade de colunas de A deve ser igual à quantidade de linhas de B. A matriz produto C terá o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, como que a gente tinha lá? Nós tínhamos uma matriz 2 por 4, certo? Não, a matriz anterior, ela era 2 linhas e 4 colunas. 2 por 4. Eu multipliquei uma por 4 por 2. A quantidade de colunas de A tem que ser igual à quantidade de linhas de B. Ok? Essa é a regra. AM vezes N vezes B, N vezes P tem que ser igual à quantidade de colunas de A e a quantidade de linhas de P. E o produto vai ter a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de P. Nesse caso foi igual, né? Olha aqui, observe o exemplo a seguir. Dadas as matrizes A, 3 por 4 e B, 4 por 2. Está vendo? Você vai fazer o teste. Será que dá para multiplicar essas matrizes? Você olha, 4 e 4, igual. Quantidade de colunas de A foi igual à quantidade de linhas de B. Então, vai dar para fazer. E qual vai ser o resultado? 3 por 2. A quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B. Então, eu faço sempre, vejo se a última parte é igual à primeira. 4 igual a 4. Ok? E aí, o que vai estar de resultado? O 3 e o 2. Tá? 4 por 4 tem que ser igual. E o resultado vai ser 3 por 2. Se você for fazer o contrário, B vezes A não dá. Por que não dá para fazer B vezes A? Porque 4 por 2 vezes 3 por 4. Não dá porque 2 e 3 são diferentes. Nesse caso, não existe B vezes A, ou seja, não existe propriedade comutativa nas matrizes. A vezes B não é igual a B vezes A. Às vezes nem existe a possibilidade de fazer B vezes A. Dada uma matriz A e uma matriz B, denomina-se produto de A por B a matriz C, tal que o elemento C é a soma dos produtos dos elementos da iésima linha de A com os correspondentes elementos, mesma ordem, da jésima coluna de B. Né? Mas vocês vão aqui, tem a ver. Né? Observe o esquema. A11, A12, AB11, B21, e aí tem uma outra, vai formar a C. Então, o que ele quer dizer? O elemento da primeira coluna, primeira linha aqui, o C11, linha 1, coluna 1, é o resultado da linha 1 vezes a coluna 1 da outra. Nos exemplos, eu vou explicar bem passo a passo isso, tá?
Observações. Note que poderíamos saber qual supermercado representa a melhor opção de compra para Sandra, sem aplicar o conceito de multiplicação de matrizes. No entanto, a solução desse problema pode ser encontrada mais facilmente por meio dessa operação. Então, ó, vamos lá. Aqui, o elemento 1, 1 é a primeira linha vezes a primeira coluna. Ou seja, eu faço o primeiro elemento, A11, vezes B11, mais A12, vezes B21. Tá? Essa é a ideia aí para criar o primeiro elemento aqui. Vamos nos exemplos aí, e aí eu vou explicando isso com mais calma. Aqui ele coloca para matrizes quadradas, o produto A vezes A ao quadrado. Sempre vai existir, né? A é igual a A11, A12, A21, A22, A31, A32. B é igual a A11, A12, A21, A22. E C é igual a vezes B. A vezes B é igual a C. Olha o que acontece. Ó. A11 vezes B11 mais A12 vezes B21. Primeira linha vezes primeira coluna. Depois, para formar o segundo elemento, primeira linha vezes segunda coluna. Para fazer a segunda linha, primeira coluna, forma o primeiro elemento. Segunda linha, segunda coluna, forma o segundo. Para a terceira linha, eu tenho que ter terceira linha vezes primeira coluna, forma aqui, e terceira linha vezes segunda coluna, forma a última linha. Ok? Bem, vou dar um exemplo numérico aí, para a gente ver que não é tão terrível assim, tá? Poderia até começar com uma matriz quadrada, né, de ordem 2 por 2, de ordem 3 por 3, e aí fica tudo certinho, né? Pô, é lógico que vai dar para fazer, porque se ela é 2 por 2, o número de linhas é igual ao número de colunas, e aí não tem como a outra ser diferente, né? Mas eu não vou fazer isso, não. O primeiro exemplo que eu vou dar, eu já vou dar uma coisa mais aprofundada aí, tá? De maneira simples, mas mais diretamente com a matéria que a gente está fazendo, tá? Depois tem outros exemplos no livro, mas eu acho bom já nesse ponto eu colocar um exemplo aqui para a gente ver. Então, ó, matriz A é uma matriz que eu vou fazer. Opa, não é 7, não, tem nada a ver isso. É uma matriz que eu vou fazer 2 por 3, ok? Vou inventar uns números aqui, tá bom, gente? 1, 4, 3, menos 2, 1, e tem que ter um zero aí para ficar mais fácil, né? 1 e 0. A matriz B, eu vou fazer uma matriz 3 por 1. 3 linhas, uma coluna. Ok? Com os números 2, 4 e 6. Estou inventando da cabeça aqui, tá bom? Então, primeira coisa que vocês vão ter que testar. Bem, será que dá para fazer A vezes B? Né? Vamos ver se dá para fazer A vezes B. Para fazer A vezes B, eu vou olhar o número de colunas de A e o número de linhas de B. Dá para fazer. É igual, certo? E qual vai ser a característica dessa A vezes B? Então, vamos falar que é a matriz C. Então, A vezes B vai dar a matriz C, tá bom? Como que vai ser a matriz C? A matriz C vai ter duas linhas e uma coluna. Vai ser uma matriz 2 por 1. Tá? Então, esse é o teste que o aluno tem que fazer para ver se dá para fazer. Olhar se a coluna de A é igual à linha de B. Se der, vai dar para fazer a conta. Então, como que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter o elemento A11,
primeira linha, primeira coluna, e o A21, segunda linha, primeira coluna. Só isso? Sim, né? Nesse caso, sim. Como que eu vou fazer o A1? Eu vou fazer a primeira linha vezes a primeira coluna. Vai ficar 1 vezes 2, tá? O primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna, 1, vezes esse aqui, 2. Mais o segundo elemento, vezes o segundo elemento, 4 vezes 4, 4 vezes 4, mais o terceiro elemento vezes o terceiro elemento, 3 vezes 6. A soma disso vai sair a primeira linha dessa multiplicação. E para fazer a segunda linha, primeira coluna? A segunda linha vezes a primeira coluna. Menos 2 vezes 2, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 6. Ok? Como que vai ficar essa matriz? 2 mais 16 mais 18, tá? 3 vezes 6, 18, com mais 2, 20. 20 mais 16, 36. Menos 2 vezes 2, menos 4. 1 vezes 4, 4. Menos 4 com 4, 0. Mais 0, 0. Então, a matriz C vai ser 36 e 0. Bem, escolhi números aleatórios, tá? Foi coincidência aí, dá 0 na última. 36 e 0. Essa é a matriz resultado de A vezes B. Ah, e se eu quisesse agora fazer B vezes A? Vamos ver se ia dar. B vezes A, 3 por 1. E a outra, 2 por 3. Não dá. Por que não dá para fazer B vezes A? Porque 1 é diferente de 2. Então, B vezes A não existe. Tá? Não existe a matriz B vezes A. É um E ao contrário mesmo, tá? Ok, gente? Essa é a multiplicação de matrizes. Vamos olhar lá as propriedades do livro. Em propriedade das multiplicações, ó. Dadas as matrizes A, B e C, de modo que a soma e os produtos estejam definidos, valem as propriedades. Associativa, A vezes B vezes C, pode ser fazer A vezes B para depois multiplicar por C, ou pegar B vezes C para depois multiplicar por A. Não importa a ordem aqui. A distributiva também é a mesma coisa, tá? Posso somar primeiro para depois multiplicar, ou pegar B vezes A, depois somar com C vezes A. Então, existe a distributiva e a associativa. Porém, o produto, né, o produto A vezes B pode ser indicado por AB, porém não é comutativa. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Isto é, geralmente temos matrizes A e B, tais que A e B é diferente de B vezes A. Tá? Aqui, ó, os exemplos de uma 2 por 2. Olha como faz B vezes A. 2 vezes 1, 3 vezes 2. Tá vendo? Ó, por que deu 8 aqui? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Primeira linha vezes a primeira coluna deu 8. Agora, a primeira linha, a segunda coluna. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Está aqui. Segunda linha, segunda coluna, vai fazer o primeiro elemento. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 2 dá 2. Menos 2 com mais 2, 0. Segunda linha, segunda coluna, forma o último elemento. Menos 2 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Tá aqui. Agora, se você for usar o contrário, B vezes A, você vai ver que dá diferente. Né? Ó, primeira linha vezes primeira coluna. 1 vezes 2, 0 vezes menos 2. Deu 2. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 3, 0 vezes 1. Dá 3.
Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 2. 4 com menos 2, dá 2. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 6 mais 1, 7. Se acontecer de A vezes B for igual a B vezes A, aí sim nós dizemos que as A e B comutam. Existem casos que pode acontecer, tá? Então, se A e B comutam, aí não importa a ordem, que nem aqui, se eu fizer primeira linha, primeira coluna, vai dar 12, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Se eu fizer o contrário, né? Primeira linha aqui vezes a primeira coluna vai ficar 6 vezes 1 e 2 vezes 3. Vai dar 12 do mesmo jeito. Então, essas comutam. Ah, é uma regra? Não, é uma exceção. Raramente duas matrizes são comutativas. Quando acontece, nós falamos que elas comutam, que elas você faz a multiplicação, muda de lugar e continua o mesmo valor. Ao contrário do que ocorre com os números reais, na multiplicação de matrizes não vale o que chamamos da lei no anulamento do produto. Isto é, podemos ter AB igual a zero, mesmo que o A for diferente de zero e o B for diferente de zero. Para a gente multiplicar dois números e dar zero, é só quando um deles é zero. Nas matrizes, não. Pode acontecer de uma coluna multiplicada com uma linha cancelar todos os produtos, tá bom? Na multiplicação de matrizes, não vale também a lei do cancelamento. Isto é, mesmo que a matriz A seja nula, podemos ter A vezes B igual a vezes C e o B for diferente de C. Tá? Pode acontecer de eu multiplicar duas matrizes e dar o mesmo valor, mesmo que as duas não sejam iguais, porque eu faço soma e coluna, tá? Então, não existe. Ah, então quando eu faço 2 vezes 8, não tem outro número que eu vou fazer 2 vezes aquele número que vai dar 16. É só 2 vezes 8, na verdade. Tem outro número que vezes 2 dá 16, a não ser o 8? Não. Nas matrizes pode existir. Uma matriz vezes a outra dá o mesmo valor quando eu pego duas matrizes diferentes e também multiplico. Então, não existe essa lei chamada de lei do cancelamento. E, dada uma matriz A quadrada de ordem n, temos A vezes a matriz de identidade vai ser igual à matriz de identidade igual a, que é igual a A, em que a matriz de identidade é a matriz de ordem n. Ou seja, a matriz de identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Qualquer matriz vezes a identidade, ou a identidade vezes qualquer matriz, vai dar a letra A, que é a própria matriz. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, mas o elemento neutro na multiplicação de matrizes é a matriz de identidade. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Por que deu menos 5, 7, menos 10 e 14? A vezes B. 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 3. Então, como é que eu vou fazer A vezes B? Para montar o primeiro elemento, eu vou ter que fazer a primeira linha vezes a primeira coluna. 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 3. Vai dar 1 menos 6, por isso que dá menos 5. Para fazer o segundo elemento, eu vou ter que pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. 1 vezes 1 mais 2 vezes 3. 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. 1 mais 6, 7. Para fazer o elemento que está na linha 2, coluna 1, eu tenho que pegar a linha 2 e multiplicar pela coluna 1. 2 vezes 1, 2. 4 vezes menos 3, menos 12.
menos 12 com 2, menos 10. Para fazer o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, eu tenho que multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 3, 12. 2 mais 12 dá 14. Essa é a maneira de multiplicar matrizes. Ok? Temos alguns exemplos aqui, tá? Olha aqui. Sendo A uma 2 por 2 e B uma 2 por 3, ele fala para fazer A vezes B. 2 vezes 2 e 2 por 3. Dá para fazer, né? A vezes B, ó. O 2 é igual a 2, vai dar para fazer. Vai dar uma fração, uma matriz do tipo 2 por 3. Ok? Só que para fazer B vezes A não dá. Quer ver? Ó? Aqui no exemplo ele já vai falar. Ó. B vezes A, 2 por 3 vezes 2 por 2 não dá. Porque o número de colunas de A é diferente do número de linhas de B. Então já não dá para fazer esse. Bom, tudo bem aí? Acho que sim, né? Vamos fazer esse exemplo. É que a aula está ficando bem longa, né? Essas matérias assim, a gente tem que explicar muito e acaba até passando um pouco aí do tempo para gravação. A outra página já são exercícios, então vamos passar esse exemplo aqui para vocês entenderem como que se faz, mais um pouquinho. Então aqui, ó, 2 por 2, 2, 1, 3, menos 1. Vamos lá para a nossa lousa. 2, 1, 3 e menos 1, multiplicado por 0,4 menos 2, 0, 4 menos 2, e a linha de baixo, 1 menos 3 e 5. 1 menos 3 e 5. Então vamos lá. 2 por 2 e 2 por 3. Primeiro teste. Você olha o número de colunas e o número de linhas. Deu certo. Então vai ter como fazer isso. O resultado disso vai ser uma matriz C que vai ter 2 linhas e 3 colunas. Já sei que ela vai ser 2 por 3. Então eu olho o número de colunas de A tem que ser igual ao número de colunas de B. Desculpa, o número de colunas de A igual ao número de linhas de B. E a matriz resultado vai ter a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B. E aí você começa, né? Aqui vai ter A1, 1, A1, 2, A1, 3. Por isso que é importante saber quantas linhas e quantas colunas para montar os elementos. Vai ter primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Depois vai ter segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e segunda linha, terceira coluna. Ele vai ter 2 linhas e 3 colunas. Como que eu vou obter cada um desses elementos? Para você obter o A1, eu vou ter que pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. 2 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 1. Aqui facinho, vai dar 1. Depois eu vou ter que pegar a primeira linha vezes a segunda coluna. 2 vezes 4, 8. 1 vez menos 3, menos 3. 8 com menos 3, 5. Você pode escrever as contas, tá? Estou fazendo de cabeça porque eu já tenho uma certa experiência aí com essas contas. Mas você pode escrever elas aqui, tá? Escrever assim, né? Fazer, ó, 2 vezes menos 2, 2
vezes menos 2, aqui é vezes, mais 1 vezes 5. Se você quiser escrever e depois ir fazendo, pode ser feito também. Tá? Aqui vai dar menos 4 com mais 5, vai dar 1. Para fazer a segunda linha, eu vou ter que pegar segunda linha vezes primeira coluna. 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Depois, segunda linha vezes segunda coluna. 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 12 mais 3, 15. Depois, segunda linha, terceira coluna. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 6 com menos 5, menos 11. Está pronta a coluna, está pronta a matriz C. 1, 5, 1, menos 1, 15 e menos 11. Tá? Esse é o resultado de A vezes B. E B vezes A não vai dar, né? B vezes A é impossível fazer. Vamos ver se está certo lá. 1, 5, 1. Resultado. 1, 5, 1. Menos 1, 15 e 11. Ok? Aqui, ó, ele entra na parte já de equação envolvendo uma matriz. Tá? Ó, resolva a equação matricial. Ou seja, A vezes X é igual a B. A matriz A é 2 por 2. A matriz B é 2 por 1. Como que tem que ser a matriz X? Ele tem que ter o mesmo número de colunas da A. Então, ela tem que ter 2. E ela tem que ter o mesmo número de colunas do resultado. Então, a matriz X é do tipo 2 por 1. Você pega e escreve X e Y, ou A e B, né? 2 linhas e uma coluna. E vai montando um sisteminha. 2A mais 3B é igual a 14. 5A mais 1B é igual a 9. Resolve o sistema e descobre o valor de A e o valor de B. A matriz X é 1 e 4. Tá? Então, nessa daqui, você tem que ver aquela ideia do coluna de A igual linhas de quem está sendo multiplicado. E o resultado aqui vai ser linhas de A, 2, colunas de quem está sendo multiplicado, 1. Então, a matriz X é 2 por 1. Escolhe duas letras, faz a multiplicação. Tá? Essa é a multiplicação de matrizes. Aqui ele vai fazer uma multiplicação também, o último exemplo, né? Da matriz que tem uma coluna 5, né? Uma matriz 5 por 1. E 1 por 5. Tá? E vai virar um nome aqui. Depois vocês dão uma olhada, a gente dá uma olhada com mais calma. Mas a ideia de multiplicação de matrizes é fazer linha vezes coluna. E você cria. Então, o elemento da primeira linha, primeira coluna, é o resultado da multiplicação da primeira linha pela primeira coluna da outra. E assim sucessivamente. O elemento da primeira linha, segunda coluna, é a multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Multiplica e soma elemento por elemento. Tá bom? Bem, essa é a multiplicação de matrizes. Tem alguns exercícios propostos aí na página posterior aqui. Qual é a página mesmo? Deixa eu ver aqui embaixo. É na página 380, tá? Tentem fazer. Vocês vão ter uma aula de exercícios de plantão na última aula. Também vou terminar essa aula
e vou estar de plantão lá no Meet. Quem quiser entrar, após assistir o vídeo, fazer os exercícios da página 380, a gente tem um tempinho ainda de plantão nessa aula e mais a aula do meio-dia e 40, 50 minutos aí de plantão para tirar dúvida. Ok? Então é isso, tá? Multiplicação de matrizes, um pouco trabalhoso, mas dá para fazer, vocês vão tirar de letra. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.